Porque quando você nicha, quando você foca, quando você diminui o set de coisas que você lida, você tende a ser alguém considerado a resolver problemas mais específicos, o que tende a fazer com que seu valor seja, seu valor de mercado, vamos dizer assim, percebido seja maior. Tá? Não quer dizer que você ser um full stack é ruim, não é isso. Só que tem muito mais full stack no mercado. Aliás, né, gente, como eu falei, né, tô fazendo 44 anos, estou nisso desde 1999, estamos em 2023, então estou nisso há 24 anos. É isso? É isso. Eu costumo dizer que na época todo mundo começou como full stack, né? Não existia essa separação. E tudo bem, era como o mercado funcionava. Mas à medida que o mercado foi amadurecendo e foi se especializando, começou a surgir essa possibilidade de termos mais separações. Então, quando a gente olha, até inclusive na abordagem de microserviços, que a gente costuma falar sobre equipes multidisciplinares, né? Então, dentro das equipes multidisciplinares, é comum você ter, exatamente porque elas são multidisciplinares, você terem pessoas especializadas em disciplinas específicas. Então, dentro da equipe, você pode ter a pessoa que é de front-end, a pessoa que faz o back-end, a pessoa que faz, sei lá, o banco de dados, a pessoa que faz os pipelines, né, automação, nossa, a área mais de DevOps, talvez, vamos dizer assim. Então é comum você ter essas pessoas mais especializadas no dia de hoje. E isso é fantástico, porque você consegue fazer com que os profissionais sejam melhor aproveitados. Nada melhor no mundo, gente, do que você tirar o melhor de cada pessoa naquilo que ela está fazendo. Né? Se eu hoje tivesse que trabalhar com um full stack, eu trabalharia, se fosse minha única opção, trabalharia, óbvio, ter que pagar as contas. Mas eu não seria tão realizado profissionalmente quanto eu sou focado no back-end, porque eu consigo mexer só com aquilo que eu gosto muito de mexer. E com aquilo que eu sei muito, porque eu me especializei muito nisso. Sacou? Deixa eu ver aqui o chat. O Alisson tá falando aqui, né? Lembrei do pato, faz tudo, voa, corre, nada e não faz nada legal. Eu até vi uma vez alguém falando assim, não, mas isso é uma comparação errada, porque o pato, ele é fantástico, tipo, ele voa muito, ele voa a distâncias enormes, e realmente, quando o pato faz migração, ele voa a distâncias absurdas, eu não vou lembrar números agora, mas é um negócio absurdo. O pato, ele nada bem, ele pesca, tal, ele consegue boiar. Realmente, gente, ele consegue fazer coisas que provavelmente nenhum de nós faz aqui, e se faz muito male-male. A questão é, quem voa melhor? É um falcão, uma águia ou um pato? Quem nada melhor? É um tubarão ou um pato? Né? Quem corre melhor? É o Usain Bolt ou um pato? Né? É mais ou menos isso, é você não buscar ser o mais ou menos em um monte de coisa, mas é você buscar ser excelente em menos coisas, em poucas coisas. Sacou? E o Alisson falando, né, que o pato é uma presa fácil, a galinha é difícil de pegar. Exatamente, entendeu? É por isso mesmo. Gente, e eu gosto de mencionar uma história. Deixa eu tomar uma aguinha. Como eu disse para vocês, né, a gente, pessoal da minha geração principalmente, todo mundo começou como full stack, né? Todo mundo começou fazendo de tudo. E de tudo mesmo, né? Muito mais às vezes até do que a própria questão da aplicação que a gente construía. A primeira vez que eu tive essa sacada, né, de, poxa, e se eu focasse mais, né, e se eu fosse mais específico? Foi lá em 2016, quando eu conheci o Bruno Souza, o JavaMan, e a gente começou a fazer um monte de coisa juntos. E aí, uma das coisas que a gente fez na época, porque é o seguinte, eu estava numa empresa que eu lá usava Java 4, Tomcat 4 e Postgre 7. Tá? Numa época que já tinha Java 7, já tinha Postgre 8, já tinha Tomcat 5 ou 6. E assim, zero chances deles deixarem eu migrar. Tá? Só que aí foi uma época que eu comecei a conhecer outras coisas que estavam rolando no mercado e que, poxa, eu queria aprender aquilo e não existia a possibilidade de fazer aquilo naquela empresa. Então foi na época que eu conheci o Bruno e tal, etc. E aí eu falei, bom, se eu não consigo fazer aqui, eu preciso criar uma perna fora do meu horário aqui para a gente conseguir começar a investir nisso.
Isso começou com a gente escrevendo um artigo na época, que era um artigo sobre alta disponibilidade de Java EE com containers, né? Naquela época. E naquela época, em 2016, container estava começando a explodir no mercado. Tinha sido lançado em 2013, 2014 veio o Kubernetes, aí começa a adoção, né? Então, 2, 3 anos que o negócio estava realmente começando a causar mais interesse. A gente escreveu um artigo, tanto que eu lembro que ele saiu na OTN, que era o antigo site de artigos técnicos da Oracle, que, sei lá, em uma semana teve 10, 15 mil visualizações daquele artigo. E aí o que aconteceu? Falei, pô, vou explorar mais isso. Só que explorar mais isso, eu continuei indo a fundo no Java EE, que na época não era Jakarta EE ainda, indo a fundo no Java EE, indo a fundo no container, não sei o que, esse negócio de disponibilidade, aplicações disponíveis, performance, etc. Então eu comecei a andar em torno desse contexto. Aplicações enterprise com Java em containers. E aí eu vi que o negócio realmente começou a trazer muito resultado para mim. Então assim, fui chamado para escrever livro, fui contratado pela Oracle para ser Developer Advocate na Oracle. Comecei, na época eu dei aula, eu comento pouco isso, mas eu dei aula numa pós aqui no Brasil sobre cloud. Enfim, as coisas começaram a girar a partir do momento que eu comecei a focar muito. E eu falei, caramba, tem algo mais nisso, né? E aí comecei a ver isso se repetindo na carreira de outras pessoas. À medida que eu comecei a conhecer, né, outros desenvolvedores com muito resultado, eu vi que eles tinham isso em comum também. Né? Eles eram pessoas lembradas, reconhecidas por conhecimentos específicos. Tá? Então, eu consegui ver isso na minha própria carreira e foi aí que eu comecei a entender que isso realmente tinha um poder muito grande. Legal? Agora vamos lá, gente. Para a gente tornar isso um pouco mais prático, tá? Para a gente tornar isso um pouco mais palpável. O pessoal falando que a stack é aterrorizante. É aterrorizante, cara. O mais legal, gente, olha só. Né, o João Paulo falando, né? Eu fiquei bastante tempo nessa empresa e realmente não consegui fazer essa migração. Aí eu saí, e, enfim, saí dessa empresa, fui para outra, etc. Cerca de um ano depois que eu tinha saído, eles me contrataram como freelance para fazer a atualização deles para tecnologias mais recentes, né? Por diversos motivos, mas acabou. E foi legal porque eu voltei para fazer esse freelance ganhando, sei lá, 3 vezes mais do que eu ganhava como funcionário lá. Então compensou bastante. E outra coisa que eu esqueci de comentar, né, que nessa jornada de tornar as coisas mais específicas, mais focadas na minha carreira, quando, né, a minha primeira mudança de trabalho por conta disso, que foi ser contratado pela Oracle na época, eu ganhava já bem onde eu estava, só que eu fui para a Oracle ganhando quase o dobro. Né? Então eu percebi o resultado não só de oportunidades, de fazer aquilo que eu queria, mas resultado financeiro mesmo, de ganhar bem por fazer aquilo. Beleza?